Que Pathfinder é um sucesso absoluto, disso ninguém discorda. Muito mesmo antes de eu começar a me aprofundar no sistema e tentar entender um pouco mais sobre as mecânicas, eu já sabia que tem muitas delas que já são classificadas como um clássico para jogos D20 no geral. Não é à toa que tanto o sistema que lançou depois de Pathfinder continua se inspirando em suas mecânicas para fazer um jogo melhor. Afinal, se você vai se inspirar em algo, se inspire em algo que é bom. E com o lançamento da remasterização do jogo, existem muitas dessas mecânicas que podem ter mudado, e caso você seja novato, você tem que conhecer o jogo para poder jogar, não é? E hoje, no Rotina de Mestre, eu vou te dar um compilado, uma noção geral de como funcionam os testes e as perícias desse sistema que tá, ó, uma delícia. Vambora! Saudações a todos! Eu sou Caio Bonfalari, sou ator, engenheiro e mestre de RPG, e sejam todos vocês que estão assistindo muito bem-vindos e bem-vindas ao Rotina de Mestre. Eu já fiz um vídeo longo aqui no canal dando um overview, um contexto geral sobre Pathfinder 2 Remaster. E é claro, agora eu quero começar na verdade, uma longa série aqui no canal, onde eu explico, destrincho, desbravo melhor esse sistema, tintim por tintim, para você aprender a jogá-lo. E que forma melhor de fazer isso do que te falando, mostrando como funcionam os testes e as perícias desse jogo. Talvez tenha uma forma melhor, mas se você souber, você me fala aqui nos comentários, porque eu acho que essa é boa. Tá bom. Enquanto os atributos representam de uma forma geral o bruto, o esqueleto do seu personagem, as perícias irão representar o que ele sabe fazer, o treinamento e experiência que ele tem, seja em combate, seja fora dele. Cada uma delas está ligada a um atributo, que são aqueles 6 padrões que eu já fiz no vídeo de apresentação, e elas podem surgir de treinamentos, de biografias, antecedentes e toda a parte de criação de personagem. Além de, claro, você poder buildando, melhorando isso ao longo dos níveis, conforme eles passam. Mas aqui em Pathfinder, eles fazem uma coisa que eu considero excelente e muito melhor do que D&D, já que Pathfinder se originou dele. Quando eu comecei a ler Pathfinder, eu estranhei um pouco como funcionam essas perícias, mas elas fazem sentido principalmente com o decorrer do jogo, já que você atinge números maiores conforme você avança nos níveis. Mas vamos com calma, vou explicar isso bem devagar para você compreender totalmente. Tudo bem. Em D&D, quando você é bom em uma perícia, o que acontece? Você vai pegar o seu atributo, vai misturar com o valor tirado no dado, se você tem essa proficiência ou não, adicionando o seu bônus nela e jogar. Caso você tenha vantagem ou não, você vai jogar 2 vezes o dado e pegar o melhor número, ou desvantagem pegar o menor, e o resultado que deu ali, pronto, é esse lindo e maravilhoso. A mesma coisa de sempre. Mas qual que é o problema disso? A proficiência em D&D é tabelada, ou seja, do nível 1 ao 4 você soma mais 2 nesse bônus, do 5 ao 8 soma mais 3 e tá a tabelinha aqui do lado que eu tô deixando para facilitar. Vamos supor que o seu personagem seja um bárbaro com mais 5 de força no nível 10. Ele vai somar os 5 de força mais os 4 de bônus de proficiência. Quando ele rolar atletismo, o resultado dele vai somar mais 9 junto do resultado do dado. Qual que é o problema? Do nível 9 até o nível 12, ou seja, em 4 níveis, ele não melhora nada essa perícia. Nada, nada de nada. Que merda, hein? Ele só vai melhorar quando ele subir para o nível 13, onde esse bônus aumenta para mais 1. Isso é muito ruim. Faz com que as classes tenham que buildar tudo no começo e só se você pegar um talento específico, você melhora muito a perícia. Em Pathfinder, como que funcionam esses bônus para fazer os testes? Toda perícia você tem um grau de treinamento nela. Você pode ser destreinado, treinado, mestre, especialista e lendário, não sei se nessa ordem, tô deixando a tabelinha aí para vocês. Por que isso é impactante? Porque o bônus de proficiência em Pathfinder, ou seja, o bônus que você vai utilizar para fazer a rolagem, ele aumenta conforme o seu nível passa. Isso significa que no nível 1 você vai ter uma soma de 1, depois 2, 3, assim sucessivamente. Porém, isso também vai somar com o seu modificador, relacionado à perícia que você for escolher, e por fim no seu grau de treinamento. Se você for treinado,
treinado, você soma mais 2 além de todos esses bônus. Especialista, mais 4 e assim sucessivamente. É muito mais número e te dá um poder muito maior sobre o seu personagem. Isso faz com que todo nível o seu personagem esteja em constante evolução. A discrepância de um personagem bom em algo é muito em comparado a alguém que não é treinado em nada. Afinal, se você não é treinado, o seu bônus é 0. Cara, eu sou um merda mesmo. Será que um dia eu vou vencer na vida? E por que isso é importante? Por causa da mecânica de testes. Você jogou o D20, a dificuldade lá é 30, se deu o valor 30 quando você somar tudo, você passou. Normal, simples, nada de diferente. Mas você pode ser diferente se deixar o seu like aqui no canal e a sua inscrição no Rotina de Mestre. Quando tu faz isso, minha nossa senhora, minha alergia até ataca, começa a ficar todo vermelho e me coçar até de tanta alegria que eu fico. Você quer ser o diferentão do seu grupo? O lobo solitário, o cara top mesmo? Você também vai deixar o seu hype, vai deixar um comentário, porque isso ajuda muito o canal, faz a rotina crescer. E não só isso, faz com que eu traga mais conteúdo de Pathfinder pra você, mais conteúdo de Pathfinder pras outras pessoas. Faz isso, me dá essa força e vambora que tem muito mais coisa pra falar. Vamos nessa, porra! Vamos nessa, porra! Agora que você entendeu melhor como funciona esse conceito dos testes e um pouquinho das perícias, vamos falar um pouquinho mais dos outros bônus, além dos bônus de proficiência. Quando fazemos um teste, nós também devemos levar em conta alguns pequenos bônus que podem ajudar o seu personagem a conseguir lidar melhor com as situações. Em alguns momentos do jogo, pode ser que seja aplicado o bônus de circunstância, que vai acontecer quando o seu personagem tiver uma certa vantagem em algum momento por causa de alguma coisa que está acontecendo na cena. Às vezes ele pode se esconder e pegar uma cobertura, e isso vai aumentar a dificuldade para o cara acertar ele. Às vezes ele quer acertar um cara que está ali embaixo, só que ele está deslizando e está em cima, e o mestre pode conceder um pequeno bônus. Tudo isso vai ser contabilizado para chegar na dificuldade do teste. Nós temos os bônus de estado, que normalmente são dados quando o personagem tem alguma magia nele ou está sofrendo de algum efeito mágico e que dá um determinado bônus para ele para a próxima ação, para o próximo teste, para o próximo ataque, etc. E nós temos o bônus de itens, que, como o próprio nome já diz, vem dos itens, né? É óbvio. Então algum item pode te dar um bônus de dano, um bônus na rolagem, pode fazer com que quando você use determinada perícia, você tenha um bônus nela. Você também coloca esse bônus lá na hora de for fazer o teste. Nossa, Caio, mas aí você me complica, é muito número pra juntar, fica um negócio... Não fica. Não! Diferente de Pathfinder 1 e até mesmo de D&D algumas vezes, dependendo de como você joga, esses bônus não se acumulam, então você sempre vai pegar o maior bônus. Então se um item te dá mais 2 em, sei lá, no ataque e o outro te dá mais 1, você não vai ter mais 3, você vai ter o mais 2. Ah, bom. Pathfinder, ele faz muito bem isso. Ele te dá muitas opções, mas não necessariamente elas ficam se acumulando infinitamente, criando alguma coisa extremamente broken. E aí, isso vai para uma cacetada de teste. Tem o teste de ataque, que é feito para você saber se acertou ou não e causar dano ao inimigo. Tem o teste de modificador mágico, que é para suas magias acertarem ou não. Tem os testes de resistência, para saber se você passou por uma magia ou efeito mágico. Tem teste de morte, enfim, um monte de teste. Inclusive, um adendo, diferente de D&D, os testes de resistência em Pathfinder são 3, que se eu não me engano é um teste de constituição para você aguentar as coisas, reflexos e mentais. Se eu estiver falando errado, eu vou corrigir aqui no vídeo para vocês, tá? Errou feio, errou rude. E agora, entrando um pouquinho mais a fundo no campo das perícias de novo, é importante você entender como tudo isso roda no jogo, esse loop de mecânica, porque aqui em Pathfinder os críticos funcionam de maneira diferente de outros sistemas. Em Pathfinder você obtém um sucesso ou uma falha crítica quando acontece o seguinte: quando o resultado do seu teste é 10 ou maior do que a dificuldade estabelecida, ou no caso das falhas críticas, quando o resultado é menor ou igual a 10 da dificuldade estabelecida. Como assim, Caio? Vamos lá. O seu personagem está correndo atrás de um trem, ele tem que fazer um teste de atletismo e a dificuldade que o mestre estipulou é 20. Se o seu personagem tirou um 30 no resultado total, jogou o dado, somou tudo lá, ele teve um crítico. Da mesma forma que se ele tirou ali um 5, é bem menor do que 20, ou seja, ele teve uma falha crítica. E o que você faz com o 1 e o 20 natural? Simples, eles aumentam.
elevam o grau de sucesso. Ou seja, você pode ter tirado 20 e mesmo assim não ter passado a dificuldade por 10. Então você teve um sucesso ali normal. Porém, por ter sido um 20, ele eleva o grau de sucesso, saindo de um sucesso para um sucesso crítico. Da mesma forma que você pode ter tirado 1 e ter tido um sucesso no teste, mas como foi um 1, ele diminui o grau de sucesso, transformando numa falha. E aí você vai fazendo essa brincadeira de tive mais sucesso, não tive, diminui a falha, enfim. Ah, agora eu entendi! E para fechar esse vídeo, vamos só falar das ações de perícia. Na maioria dos RPGs, ainda utilizando o D&D como exemplo para facilitar se você vem de um sistema parecido, como que funciona? O personagem quer fazer alguma coisa, ele vai falar, mestre, eu quero fazer isso. O mestre vai olhar as perícias e vai falar, acredito que a que mais se encaixa aqui é essa daqui. O cara vai jogar o teste, vai ver se deu a dificuldade, se passou é isso. Outra vez? Em Pathfinder, isso também funciona, mas as perícias possuem ações, coisas únicas que vocês podem fazer com elas. Algumas qualquer personagem pode fazer, mesmo que não seja treinado, enquanto outras somente personagens treinados conseguem desenvolver. Peguemos, por exemplo, a perícia Medicina. Ela tem como ação básica que qualquer personagem pode fazer, prestar primeiros socorros, que é feita ali para você recuperar um pontinho de vida, estabilizar o cara, enfim, qualquer pessoa pode fazer isso. Porém, somente uma pessoa treinada em medicina consegue tratar ferimentos ou tratar veneno, porque é um estudo muito aprofundado sobre a perícia em si. Ah, Caio, mas isso aí tanto faz, né? Você só tá colocando mais regra que não vai ajudar em nada. Ok, de certa forma, é verdade. O quê? O que foi que você disse? Mas ao mesmo tempo, isso significa que o seu personagem, ele de fato é muito melhor em algo. Ele faz algo que pessoas que não têm a perícia não podem fazer. E não só isso, existe a regra no livro que melhora o julgamento do mestre para várias situações que podem aparecer. Isso faz com que seu mestre seja mais consistente, que ele seja mais justo com você e com o jogo em si. Justiça. Sem mencionar que, principalmente classes marciais, conseguem ser muito mais versáteis. O seu guerreiro pode ser especialista em medicina, por exemplo. Mesmo que ele não utilize o atributo como a melhor coisa do mundo ali, ele ainda pode ser bom nisso e dar um diferencial. Ele não é só o cara que bate, ele pode ser um médico que bate. Isso sem mencionar a quantidade enorme de talentos que tem pelo livro para você ficar cada vez melhor e fazer mais coisas com as perícias. Basicamente, elas serão um guia para que você jogue melhor. Então, para de preguiça e vai ler, cara. RPG é pra ler, para de ser vagabundo. Este elemento cara de pau, vagabundo. E agora que você entendeu melhor as perícias e testes de Pathfinder 2 Remaster, me fala quais delas mais tem a ver com o seu personagem, boa sorte nos seus dados e reza pra você não tirar muitas falhas críticas. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos. Ó, o melhor jeito de você me ajudar é compartilhar com seus amigos e é de graça, não te custa nada, cara. As redes sociais estão passando aí na tela. Caso queiram me seguir nelas, eu serei muito grato. E é claro, deixe um comentário, me fala o que achou. Se eu esqueci de algo, comenta aqui. Se eu errei em algo, comenta também. E a gente erra de vez em quando, não tem problema nenhum nisso. Sem mencionar que seu comentário ajuda muito o canal. E se você quer saber mais sobre Pathfinder 2 Remaster, tem um vídeo aqui onde eu apresento o sistema, tá bem completinho, bem legal e eu sugiro que você vá ver. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo nível.